assunto aí que tem movimentado o debate político, e agora a gente foi atrás do posicionamento dos parlamentares aqui do Paraná. Metade dos parlamentares da bancada paranaense na Câmara já assinaram um requerimento de urgência para que tramite ali o projeto da anistia aos condenados do dia 8 de janeiro. Até o momento, 188 deputados já aderiram a esse pedido para acelerar o trâmite da proposta. Para o projeto avançar, são necessárias 257 assinaturas. Até ontem já faltava aí 69 para atingir o número mínimo. A ideia é que o texto seja analisado direto no plenário, sem passar pelas comissões. É isso que o trâmite de urgência faz. Parlamentares de 12 partidos já assinaram o requerimento apresentado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio. A maior parte integra o próprio PL, também o Progressistas e o União Brasil. Dos 30 deputados aqui do Paraná, 15 já assinaram esse pedido de urgência. São eles: Giacobo Felipe Barros e Vermelho do PL, Ricardo Barros, Dirceu Esperafico, Tião Medeiros e Pedro Lupion do Progressistas. Também o Stefanes Júnior, Luciano Alves, Rodrigo Estácio, Sargento Fauri e Luísa Canziani do PSD. Também assinaram o pedido de urgência da anistia o Diego Garcia do Republicanos, o Felipe Francischini e o Nelson Padovani do União Brasil. A nossa produção entrou em contato com todos os parlamentares para saber a posição deles sobre esse assunto. A partir de agora, a gente começa a registrar então a fala dos deputados Ricardo Barros do PP e Diego Garcia do Republicanos, que assinaram o requerimento, reforçaram o apoio à proposta. O Luiz Nishimori do PSD afirmou que é a favor porque tem muitas pessoas que estão presas de forma equivocada. Segundo ele, é preciso rever as penas. O deputado Dirceu Esperafico do Progressistas falou sobre o motivo de ter assinado o requerimento de urgência. Vamos ouvir. Eu assinei o requerimento de urgência porque eu vejo a necessidade de nós eliminarmos uma injustiça que está acontecendo no nosso país. Pessoas inocentes aí condenadas a 16, 17 anos, 14 anos de prisão por um fato puramente que foi fictício. Não houve golpe nenhum, porque um golpe se dá quando tem exército na rua, armas, etc. E outra coisa, algumas pessoas dessas vieram simplesmente acompanhar um movimento democrático. São patriotas que têm todo o nosso respeito. Por isso eu assinei o requerimento de urgência para que venha logo ao plenário para nós podermos dar um fim nessa história aí e votarmos a anistia para os patriotas do dia 8 de janeiro. Também no outro lado da moeda, o Tadeu Venério, do PT, ele tem posição contrária ao texto da anistia. Vamos ouvir aqui a fala do parlamentar. Primeiro, eu acredito que o projeto sobre a anistia, que é uma antecipação de algo que ainda de fato não aconteceu, porque ele tem como objetivo anistiar Jair Bolsonaro, que está como réu, mas ainda não foi julgado, e se julgado não se sabe se será condenado ou não. Acho que é preciso primeiro esclarecer isso. Segundo, eu sou contra a anistia. Se vier a plenário, que eu não acredito que virá, mas se vier a plenário o projeto, votarei contra. As pessoas que fizeram o que fizeram no dia 8 de janeiro não são pessoas que vieram aqui por acaso. Ninguém viaja 1.000 quilômetros, 900 quilômetros, deixa sua família, deixa seus amigos. Segundo, que há uma situação que as pessoas também precisam saber, que as penas de 12 anos, 10 anos, de 13 anos, as pessoas já estão praticamente em condições de sair com ou sem tornozeleira eletrônica, porque se você pegar um sexto de uma pena de 10 anos, ela se resume a pouco mais de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, coisa que já foi cumprida, inclusive, pela maioria das pessoas, por isso mesmo estão saindo. Então não há por que se falar em anistia antecipada. Stefanes Júnior, do PSD, concorda com o projeto da anistia. Vamos ouvir. O projeto de lei da anistia, ele é necessário e ele é justo. Pessoas como a Débora Cabeleireira e tantas outras centenas de pessoas foram presas injustamente, estão sendo condenadas a 14, 20 anos de cadeia, sem nunca ter tido intenção de dar um golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha o que o ministro Alexandre de Moraes faz com essas pessoas. É uma questão de justiça, por isso eu sou sim à anistia. Olha, a Carol D'Artora, do PT, disse que o texto não deve ser aprovado. Vamos ouvir. E eu sou contra qualquer tentativa de anistiar os responsáveis pelos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. O que aconteceu naquele dia foi um ataque brutal à democracia brasileira e às instituições que sustentam o Estado Democrático de Direito. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Não podemos normalizar esse tipo de crime.
Quem financiou, organizou ou participou dessas ações precisa ser responsabilizado com todo o rigor da lei. Qualquer anistia seria um retrocesso inadmissível, abriria precedentes perigosos e enfraqueceria nossas instituições. A impunidade não pode ser uma opção em um país que se pretende democrático. Felipe Barros, do PL, acredita que o tema vai avançar na Câmara. Vamos escutar. Em primeiro lugar, é importante que se diga que essas pessoas que estão presas são presos políticos, não cometeram crime e não deveriam sequer ter sido presas. Estão clamando por anistia, nós estamos defendendo a pauta da anistia, quando na verdade eles deveriam nem ter sido presos. A anistia é o instrumento legal que nós temos para soltar essas pessoas de imediato e elas poderem voltar ao convívio dos seus entes queridos. Então eu sou favorável à anistia, 100% favorável, tenho trabalhado incansavelmente para essa pauta. Então, eu sou favorável à anistia, nós vamos avançar nessa pauta. Nas próximas semanas, se Deus quiser, nós teremos uma boa novidade em nome da Débora, em nome do Clezão, que faleceu na cadeia, em nome de tantos outros que ainda estão presos injustamente. Vermelho, do PL, reforçou que é a favor da anistia, assim como o Diego Garcia, do Republicanos. Vamos ouvir aí o deputado Vermelho falando sobre o assunto. Ele trata de uma questão humanitária, de muitas pessoas presas ainda, muitas condenadas com penas excessivas, a exemplo da cabeleireira e tantos outros que continuam ainda com essa situação calamitosa. Aqui em Brasília a gente vê que cresce a cada dia que passa a adesão e o apoio dos deputados para votar a urgência já, inclusive manifestada, e também votar o mérito do projeto de lei da anistia para esses condenados com essa excessiva pena por parte do ministro Alexandre de Moraes. Quem errou, que pague, que se identifique os culpados. Mas inocente não pode ficar condenado a 12, 14, 15, 17 anos de prisão por ter participado de uma passeata. A gente está registrando aqui a fala dos deputados federais pelo Paraná sobre a tramitação em regime de urgência do projeto da anistia na Câmara Federal. O Nelson Padovani, do União Brasil, defendeu obstruir votações da Câmara para que o assunto avance. Olha só. Regimentalmente, constitucionalmente, o que nós podemos fazer é obstruir as votações. A nossa obstrução já fez com que aquela cabeleireira Débora, que ficou 2 anos presa, já fosse e posta em liberdade. Está com tornozeleira, mas já está na sua casa com seus 2 filhos. E nós vamos continuar em obstrução, porque não é possível penas de pessoas que roubaram, que assaltaram, que traficaram, estar solta, e pessoas que defenderam o Brasil e a democracia estar presas. Então nós vamos continuar em obstrução, pedindo sim a anistia aos presos e condenados no dia 8 de janeiro. Zeca Dirceu, do PT, também falou sobre o assunto e ele é contra a proposta. Já forma a maioria na sociedade de que o que aconteceu ali não podia passar batido. Merece punição. Quando a gente fala que não vai ter anistia, é porque tentar destruir a democracia não é uma atitude anistiável. Ficam tentando comparar o incomparável, que é tentar comparar, por exemplo, quem era estudante, quem lutava contra a ditadura, torturado, quem foi preso, e que depois foi anistiado, obviamente, porque eram vítimas. Não eram criminosos. Agora está se pedindo anistia para quem foram os criminosos, para quem planejava e já dava início à execução de um processo de golpe e assassinato. E quem pede anistia, antes mesmo de ser julgado, de ser condenado, está confessando a culpa. Luísa Canziani, deputada federal aqui pelo Paraná no PSD, é a favor da anistia. Sou favorável, sim, à anistia aos condenados pelos atos no dia 8 de janeiro. Nós estamos acompanhando os processos, estou conhecendo cada vez mais a história dos condenados, ouvindo muitos relatos das famílias, que eu acredito que houve um exagero gigantesco na imputação das penas. Nós temos pessoas condenadas a 14 anos de prisão por vandalismo, temos penas de 16, 17 anos, enfim, é um exagero muito grande, ainda mais se compararmos com réus que praticam crimes gravíssimos, como homicídio, latrocínio, dentre outros. E também eu compartilho a opinião do presidente Hugo Motta de que não houve tentativa de golpe, não houve um líder específico para essa finalidade, nem instituições interessadas. Mas é claro, eu não sou também favorável à impunidade total, só acredito que as penas impostas são desproporcionais.
Parlamentar do MDB também se posicionando a favor. Olha só o que o Sérgio Souza falou sobre a anistia. Eu sou a favor do projeto da anistia, mas a favor de anistiar os crimes políticos. Ao meu ver, nunca houve golpe de Estado. Se alguém esteve naquele ato do dia 8 de janeiro pensando em golpe de Estado, estava muito enganado ou foi muito enganado, porque não tem como alguns milhares de pessoas vir a Brasília pensar que vai dar um golpe num país desse tamanho, mais de 200 milhões, instituições fortíssimas como nós temos. Agora, houve vandalismo. Isso ninguém pode negar. Em todos os três poderes, houve destruição de patrimônio público, obras de arte e por aí por diante. E quem cometeu este crime tem que responder por este crime. Tem que ter dosimetria das penas. Nós temos que ser justos. Nós não podemos levar isso pelo lado ideológico. Por isso que eu sou a favor do projeto. Quero lembrar que estamos aqui registrando as falas e opiniões dos parlamentares do Paraná na Câmara Federal sobre a tramitação em regime de urgência do texto que trata ali sobre a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. O sargento Faur do PSD falou que as penas para os presos são muito altas na opinião dele. Vamos ouvir. Eu me posiciono totalmente a favor da anistia para essas pessoas que foram processadas, foram presas pelo 8 de janeiro. Primeiro porque eu não entendo que houve, de fato, uma tentativa de golpe no Brasil. Eu acho que o que aconteceu foi um descontentamento de pessoas, né, com a chegada no poder, na presidência, de um ex-condenado, que nunca foi absolvido, foi descondenado por questões técnicas, né, teve seus processos e suas condenações anuladas. Então essas pessoas saíram nas ruas em forma de protesto, alguns se excederam, né, mas as punições são desproporcionais. Os demais deputados do Paraná também foram procurados pela nossa produção para comentar sobre esse assunto, mas até o momento não retornaram. Se vier algum posicionamento, obviamente a gente registra aqui ao longo dessa semana no Jornal da Manhã Paraná. Agora é importante reforçar, né, Carlos e Rafa? Temos aqui três, basicamente, posicionamentos diferentes. O primeiro deles que vai completamente a favor de uma anistia total, de um perdão total a todos os condenados. Outro que é ali mais apoiado por parte de parlamentares do PT, que é contrário, 100% contra a anistia, que os condenados devem cumprir as penas que foram impostas do jeito que estão. E aí a gente observa até os parlamentares que estão mais ligados à direita, centro-direita, o centrão mesmo, tratando aquilo que já ouvimos de forma técnica de outros especialistas, que é a tal da dosimetria, que existiu sim algum tipo ali de depredação do patrimônio público, de vandalismo ou qualquer outro ato que alguém tenha ali adotado de uma forma mais violenta, outras pessoas não, e que por isso não dá para colocar todo mundo num bolo só. Esse parece até ser um caminho ali que pode ganhar mais adesão dentro da Câmara Federal, não é mesmo? É o caminho que se desenha aí para frente para você conseguir atender aí aos interesses dos bolsonaristas, da própria esquerda e também do Supremo Tribunal Federal, porque eles sabem que a anistia plena e restrita não vai acontecer. Houve quebradeira sim, as pessoas têm que se responder por isso. Agora, quando você imputa a algumas pessoas ali, que até o próprio Bolsonaro fala, golpe com pipoqueiro, com sorveteiro, que estavam lá em Brasília no momento do 8 de janeiro, a essas pessoas o Supremo Tribunal Federal está atribuindo crimes aí de, por exemplo, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, são penas aí que elevam a 20, 25 anos, mas o Supremo já tem dado sinais internos que, de fato, essas penas estão muito pesadas para as pessoas que participaram ali do 8 de janeiro. Agora, o nosso levantamento aqui, feito pela Jovem Pan, mostra o seguinte, da nossa bancada federal, são 30 deputados, 16 são a favor do projeto da anistia, 7 são contra, claro, 7 ligados à esquerda e também 7 indecisos. E são esses indecisos é que Bolsonaro, o PL, vai atuar. Você tem 2 do União Brasil, que é o delegado Laioli e o Geraldo Mendes, eu até anotei aqui, você tem 2 do PSD, o Nishimori e o Paulo Litro, o Raul do Podemos, o Beto Richa do PSDB
PSDB e o Toninho Vantia do PP. Esses são os 7 em que Bolsonaro deve atacar, no bom sentido, para tentar convencê-los a aderir, a assinar esse trâmite de urgência a esse projeto. Agora, como é que Bolsonaro está fazendo isso? Ele vai através dos líderes. Conversa com os líderes e os líderes falam com as suas bancadas partidárias para convencê-los a aderir a esse projeto de anistia. No domingo, quem acompanhou a manifestação ali viu o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, dizer o seguinte: nós vamos, a partir de segunda-feira, colocar a cara dos deputados que não estão aderindo ao projeto da anistia. E aí, até o próprio Bolsonaro chegou e falou: vamos mudar a estratégia, vamos deixar para quarta esse carômetro, entre aspas, porque os deputados têm que voltar para base, têm que voltar para Brasília, eles estão na base eleitoral, nós temos que conversar novamente com os líderes, porque as pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros, segundo o Datafolha, 56% são contra a anistia. Embora tem muita gente aí, vamos falar bem claramente aqui, sem nenhum preconceito, mas tem muita gente que não sabe nem o significado da palavra anistia. Tem muita gente que acha que, não, vamos soltar todo mundo. Não é assim, né? E eu acho que a convergência que a gente já falou aqui é que tem que calibrar as penas. São penas muito pesadas para o que essas pessoas fizeram no dia 8 de janeiro. E é isso que o PL deve ajustar agora esse discurso para que essa dosimetria seja o ponto de convergência entre o Supremo Tribunal Federal, os bolsonaristas e também a esquerda. Seguinte, a direita ligou o modo turbo na questão de pressão em cima da anistia. É importante que a gente traga para a nossa audiência esse levantamento feito com exclusividade pela Jovem Pan do que pensam os paranaenses, porque é exatamente esse movimento que o próprio PL vai fazer. Em vez do carômetro, aposta agora na pressão em cima dos presidentes dos partidos. E vem subindo sim a tônica. Inclusive a gente sentiu até porque na própria manifestação teve recado direto pro Hugo Mota. Hugo Mota, tá assistindo, olha só e tal, né? Além daquela chamada dos posicionamentos dos participantes de vários partidos. Ontem, Hugo Mota falou sobre tudo isso. Ele disse que sente que seria um tanto quanto arriscado pautar sem sensibilidade, porque isso poderia agravar uma situação de desequilíbrio entre os poderes, enquanto a direita fala em pacificação a partir da questão da anistia. É claro que isso deve elevar a atenção entre os poderes, porque você vai estar revisando uma decisão do judiciário, basicamente, dentro do Congresso. Então,